1h40 no trânsito de manhã, eu cheguei atrasado. Nós vamos estar fazendo então aqui as intervenções e nós combinamos aqui na mesa o seguinte: as pessoas que tiverem que fazer as intervenções vão entregar os crachás, aí eu preciso de uma pessoa que possa recolher os crachás. Vão ser 3 minutos de intervenção para cada pessoa e os debatedores vão responder em bloco de 4 perguntas, ok? O primeiro, pois não. Pode. Só entregar no papelzinho o nome para a gente poder chamar, tá? O primeiro que vai fazer a intervenção é o Irani. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os expositores, principalmente a exposição do companheiro Marcos, sobre a questão da visão mais política, do tratamento mais político da questão, e também a apresentação feita pela companheira Leonor, que foi um ponto de vista técnico também muito bom, e até a apresentação dela me ajudou a melhorar um pouco a minha convicção em relação a essa questão de APH. Então, às vezes hoje há certa dificuldade, dentro da minha formação política, da minha concepção ideológica, de tratar alguns assuntos hoje que às vezes a gente sente a escassez da ideologia, coisa que a gente, nos tempos bons passados, a gente chamava de ideologia proletária, ou alguns dizem a ideologia de interesse dos trabalhadores, e hoje a gente vê que as coisas andam distantes, principalmente o nosso sindicalismo pós-governo Lula, que devia ser o contrário. Às vezes ele tem um salto de qualidade para frente, tem um falta de qualidade para trás. E a gente começa também a aderir à questão do mercado. Eu acho que essa PH, no primeiro momento que eu tomei conhecimento dela, eu levei um susto, porque eu falei, eu acho que isso é um absurdo. E vou até um pouco mais além, às vezes hoje aqui pensando, eu até estava comentando com ele, quer dizer, eu vejo isso aí muito, quando eu levo essa preocupação, às vezes, de um interesse em melhorar as funções econômicas, que infelizmente a visão economicista hoje está dominando, de uma certa forma, a sociedade, principalmente o sindicalismo, é de preocupar apenas com as melhores econômicas, que são melhores também só imediatas, na verdade ela é uma piora no geral, né? É da pessoa vender a sua dignidade. Porque se APH para mim, no fundo você não está vendendo só a sua mais-valia, não. Você está vendendo, além da sua mais-valia, você está vendendo também a sua dignidade. Porque acho que isso a médio e longo prazo leva o trabalhador a perder a sua dignidade. Porque ele fica no processo de escravização. É como colocou o Marcos muito bem. Eu fico no tal plantão aí, fico lá, não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada, eu estou naquela expectativa que hora que o telefone vai tocar e me chamar. Né? E depois, quer dizer, esse sistema de plantão dessa forma que está apresentando, também para mim tem uma coisa, embutido nisso estava o aumento da jornada de trabalho. Está aumentando a minha jornada de trabalho, ou em vez de diminuir a minha jornada de trabalho. Então, quer dizer, infelizmente, os temas que a gente tem que discutir, nós vivendo da escravização do tempo, de 3 minutos e tal, a gente não tem condições de colocar as posições melhores como a gente precisa de colocar. Mas eu vou pedir a minha inscrição, então, para poder. O próximo é o Mário Galaforo. Quando a mesa colocar 1 minuto, é que a pessoa tem 1 minuto para poder fazer a conclusão, tá? E no final a gente fala conclua. Bom dia na mesa, Leonor, Zete, Catarina, o companheiro de basta Marcos Grotti e o companheiro Cristina. Um pouco já foi pontuado aqui.
Eu vou citar aqui, né, primeiro eu gostaria de nosso registrado aqui, eu estou falando do meu nome, tá? O nome do meu CPF é RG também. Estou falando aqui como direção nacional da FASUBRA. E as observações de 11 entidades que estiveram presentes no GT-HUS foi unânime que essa PH ela vem no sentido de poder trazer vários problemas para os trabalhadores. Né? E aí foi unânime que uma posição nossa ali, indicativa de ser contrária a essa PH. E a minha posição, eu sou contra a PH. Eu sou contra. E dentro dessa exemplificação da relação de ser contrário, eu busco a construção de, sempre fui e sempre serei um grande defensor do regime jurídico único. Até o presente momento, né, até na Câmara Federal, já entraram com um projeto de lei para acabar com o regime jurídico único. Por quê? Porque eles não querem o controle do cidadão no Estado da gestão. A hora que a gente tem lá, que a gente faz o controle social dentro dos HUs, ou seja, qualquer órgão público, federal, estadual, municipal, cidadão brasileiro, fica muito fácil pelo controle, basta você ir voltar na década de 80, quando os servidores eram CLT estatutário. Era um favorecimento um atrás do outro em relação à ação que os professores faziam, principalmente dentro das universidades, no apadrinhamento. E é essa relação hoje que o governo Lula busca resgatar do emprego público. Essa discussão de flexibilização da jornada de trabalho para que possamos, ao longo do prazo, introduzir o emprego público. Já deu tempo? Um minuto. Já para introduzir essa questão do emprego público que começou pelo CTU. Então, nós temos que ficar muito atentos a essa questão. Nós, trabalhadores, que buscamos que as nossas bandeiras de luta, elas sejam cada dia mais hasteadas no momento em que nós vivemos. E sabemos que essa discussão, que cronologicamente nós estamos envelhecendo e nós devemos trabalhar fora dessa lógica mercantilista, porque essa é a lógica mercantilista. Produzir mais, trabalhar mais. Essa é uma lógica perversa para nós. Então, eu acho que é uma lógica que a gente tem que quebrar. Não é relação de servidor, temos que ter um Estado hoje. Nós temos que mudar essa concepção. Então, eu acho que o entendimento hoje é a gente aprofundar essa questão, mas o financiamento da gestão hoje para os HUs não passar pela PH, e sim pelo concurso público. Obrigada, Mário. O próximo é Gilberto. Depois o William. Bom dia a todos. Eu quero aqui, inicialmente, retomar a pergunta que eu fiz aqui ontem, por volta de meio-dia, quando a diretora-geral do HC esteve presente à mesa. Foram duas perguntas que não foram respondidas. Então, eu as retomo nesse momento, que é o seguinte, aproveitando que temos à mesa dos diretores do HC, a doutora Leonor e a Elisete Neme, o que significa para os trabalhadores a implementação do hospital universitário enquanto unidade especial da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi uma resolução definida pelo Conselho Universitário, se não me engano, no ano de 2012. E uma das implicações diretas dessa mudança, dessa criação de um ente jurídico diferenciado, de lá para cá, o que eu, Gilberto, e aí o meu RG próprio, o CPF também, o R, eu percebo que nós não somos mais uma universidade. Aqui no hospital a gente não cheira livros, não cheira, não manipula lápis nem canetas, como existe no campo da cultura. Aqui
e a gente manipula uma coisa muito mais séria, que são pessoas humanas aflitas à procura de um entendimento. Portanto, nós estamos num paradoxo existencial enorme, enorme. E aí, queridos, principalmente, né? O que significa unidades funcionais, unidades administrativas, no conflito do teorema de Pascal, o todo e o parte, a parte não é o todo, que confusão que estamos mergulhados nela, né? Eu sou dinossauro, então eu me lembro que quando eu cheguei nesse hospital, a dedicação exclusiva não era uma coisa legalista. O trabalhador trabalhava por prazer, claro, por prazer, porque tinha um vencimento salarial adequado, porque tinha uma assistência ampliada dentro da instituição, coisa que hoje a gente não vive. Hoje é uma visão estritamente mercadológica, como já foi dito, é uma preocupação de entrar e ganhar o seu pão imediatamente e sumir do hospital, coisa que não era na década de 70, 80, tem aqui alguns companheiros que poderão corroborar esse meu raciocínio. Mas eu quero concluir também dizendo o seguinte: a Comissão Econômica da América Latina, instituída nos anos 60, foi uma imposição do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para que as nações pobres, como é o Brasil, desenvolvessem. De lá para cá, os governos que se sucedem estão copiando a receita deste Banco Interamericano e este banco estabeleceu parâmetros para o desenvolvimento a partir das nações europeias que foram erguidas no pós-guerra com recursos do FMI, recursos vultuosos, coisa que nós não tínhamos. Obrigado, Gilberto. O próximo é o William e depois Magali. Bom dia, mesa. Bom dia a todos. Meu nome é William, sou funcionário da FUNDEB e, ao mesmo tempo, representante dos trabalhadores do sindicato do CITAP, MG de Minas Gerais. Eu gostaria de saber só uma pergunta a Leonor. Qual o prejuízo que as fundações possam provocar em relação ao HUs? Porque foi citado várias vezes aqui no cronograma que as fundações há prejuízo. Pelo meu ver, a fundação não tem prejuízo nenhum. Não dá prejuízo porque, com as fundações, elas pagam gratificações, elas são pagas, a unidade funcional com o dinheiro das fundações. Em momento nenhum eu não vi aonde que possa estar prejudicando a Fundeb em si, pode estar prejudicando em isso. Pois, quanto à greve, quem segura o hospital, o serviço em si, são os nossos funcionários da Fundeb, porque temos que trabalhar, temos atividade, temos nossa família para cuidar. E com isso, nós somos pressionados, somos humilhados e obrigados a trabalhar assim. Tá? Tem pessoas que entram doentes, ficam deprimidas, querem sair, pede para sair e saem. Tem chefias que dizem para vocês assim: se você não quer, tem outro atrás de você que precisa trabalhar. Então, nós também trabalhamos sob pressão. Da mesma forma que foi citado aqui, que há aposentadoria, há doença, há afastamento, da mesma forma há pela Fundeb. Então, o FG é pior porque quando a pessoa aposenta, demora a colocar-se outra pessoa no local do serviço em si. Então, o meu esclarecimento fica sendo isso aí. Tá? É só um esclarecimento em relação a isso tudo. Muito obrigado a todos. Magali, eu vou te pedir só para você aguardar um pouquinho, é que nós havíamos combinado aqui que a mesa iria responder a cada 4 perguntas, né, ou 4 intervenções, e aí eu vou passar aqui a mesa para que as pessoas possam até responder e aí a gente volta com você, tá? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que a ideologia pluritária ela continua, mas no mundo capitalista a gente tem que, inclusive, sobreviver
Ele tem que ter vencimento, tem que ter salário para comer, beber, dormir, ter lazer, comprar, né? Ter casa. Não adianta, as contas têm que ser pagas. Então nós temos que lembrar que isso é uma necessidade do trabalhador. O trabalhador nenhum vive sem salário. Então ninguém aqui está dizendo que nós não vamos brigar por um plano de carreira decente, que nós não vamos brigar por ter um vencimento decente. Basta dizer que esse é o movimento sindical. Então isso não tem dúvida. Agora, nós não temos dúvida também que o financiamento dos hospitais universitários passa por 100% financiamento da força de trabalho via governo federal, registro de público. Isso tem que ficar claro, não existe dúvida disso. Mesmo sendo 100% RJU, nós precisamos da autorização de plantão hospitalar. E fugir dessa discussão é fugir da discussão de que o trabalho em saúde é gente que cuida de gente, o produto é consumido na hora que eu produzo, ele não espera, se ele for produzido de forma inadequada, ele mata. Eu não estou falando de qualquer coisa. Eu estou falando de uma coisa que pode ficar na mesa e esperar amanhecer o dia. Eu estou falando quando chega às 7 horas da noite e não chega 3 pessoas para trabalhar, os outros 3 que tem que sair não podem sair, porque senão vai morrer o doente. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma instituição de saúde. E mesmo que nós tenhamos 100% RJU, que é o que nós temos que defender, porque o financiamento dos hospitais universitários passa por 100% RJU, nós não podemos desconhecer a necessidade da autorização de plantão hospitalar. É disso que nós estamos dizendo. E em relação à jornada de trabalho, ao contrário, a jornada máxima de plantão hospitalar são 96 horas, equivalente a 8 plantões. A jornada de 30 horas são 120 horas e a jornada de 40 horas são 160 horas. O governo está nos oferecendo uma jornada bem remunerada com carga horária menor. Então isso quebra o nosso discurso, que é a exploração da proposta. Nós vamos trabalhar menos, uma carga horária menor, vão passar de 13 plantões para 8, ganhando mais do que nós ganhamos hoje. Muito mais. Então, dizer que é expropriação do trabalho é não saber ler matemática. Aí não adianta. Erro de matemática é só fazer 1 mais 1 é 2. Se tiver lendo 1, está errado. 96 horas é diferente de 120, é diferente de 160, se fosse 30 ou 40 horas. Então, o que o governo está oferecendo é o seguinte: olha, eu preciso do trabalho em previsibilidade, pago melhor e quero que vocês fiquem aqui trabalhando um tempo menor. Olha, e aí nós vamos dizer que isso é populismo, que isso é proposta inadequada? Ei, gente, espera aí, que isso é esquecer da ideologia proletária? O trabalhador desse país trabalhava, era 24 horas por dia. A legislação fala em 40, o trabalhador de saúde pode trabalhar até 80, até 42 o que o governo está oferecendo é que a gente faça menos de 60 horas semanais, porque o trabalhador hoje da saúde está fazendo 80 horas semanais. E o que nós estamos propondo aqui, que o governo está dizendo, é que nós vamos fazer menos horas, porque vai reduzir o trabalho. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que desmistificar. A segunda questão é que, não sei, o Mário está maluco, ninguém aqui esqueceu de defender o RJU. Nós somos defensores do RJU, mas mesmo o RJU na área de saúde, inclusive em laboratórios da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem previsibilidade, pesquisa funciona 24 horas, o laboratório não pode fechar. Trabalhador de laboratório também adoece, e o laboratório tem que ser mantido aberto. Como que nós vamos pagar essas imprevisibilidades? Porque gente é gente, adoece. O nosso companheiro aqui falou que nós temos adoecimento do trabalho, mas não é só no setor saúde, não. De 7 a 15% o índice de absenteísmo do trabalho no Brasil. E a área de saúde está próxima a isso, ela não está mais no que o mercado externo, não. Essa é outra coisa que nós temos que desmistificar. Trabalhador de saúde não adoece mais que o trabalhador na área geral, não. Nós trabalhamos muito, tanto quanto o restante dos trabalhadores. Agora, o absenteísmo é semelhante. O diferente é que não pode parar. Essa é uma grande diferença que a gente tem que colocar. A outra questão, qual o prejuízo das fundações? Nós temos que ter um cuidado, sabe, Lili? Nós não estamos falando que o trabalhador
da fundação não é um companheiro que a gente tenha que ter respeito em relação a ele, não. Nós temos respeito, tanto que trabalhamos com muito respeito em relação à fundação, aos trabalhadores. O que nós queremos dizer, e isso é muito óbvio, é que nós queremos que os trabalhadores da fundação tenham o direito de entrar pela porta da frente. Qual que é a porta da frente? É concurso público pelo RJU, para que ele possa andar de cabeça erguida e dizer o que pensa, que ele possa exercer a sua atividade enquanto trabalhador pensante, inclusive sem medo de ser coagido a calar a boca. É disso que nós estamos falando. Porque o trabalhador ele tem que ter a dignidade de ser trabalhador. E a dignidade significa o direito de pensar e de, inclusive, colocar o seu pensamento em público sem medo de que aquilo vá prejudicar o exercício da sua função. Então, as fundações prejudicam, sim, as universidades. Prejudica porque muitos trabalhadores entram por indicações, sim. As indicações criam um laço pessoal de dependência, onde aquele trabalhador muitas vezes pensa que está errado, não age porque ele se sente obrigado a agradecer pela entrada, e o que é mais sério, ele fica subjugado a esse processo, inclusive adoece. E no momento em que ele tenta fugir desse processo, que ele se organiza sindicalmente, e que o sindicato fica forte e começa a mudar o processo e tentar igualar as condições de trabalho do RJU, quando está próximo da realidade, eles são exonerados e são substituídos por novos trabalhadores em regime inicial. Porque esse é o mercado capitalista mesmo. E trabalhador na área de saúde, ele tem que ter o regime jurídico, tem que ter estabilidade, claro que depois de analisar os 3 anos de estágio probatório, para poder estar agindo enquanto cidadão público. E os funcionários da fundação têm essa restrição. Mas, em especial, o que nós estamos discutindo, é que esses recursos que nós utilizamos hoje para pagar trabalhadores da fundação oneram os caixas dos hospitais universitários. É responsável pela maior parte da dívida que os hospitais universitários têm, porque além de ter que pagar, eu tenho que depositar mais não sei quantos por cento da encargo trabalhista para ficar na conta da Fundeb. Para caso alguém entre na justiça, vai ter dinheiro para indenizar. É um dinheirão. Cada funcionário, ele gera mais de 150% além do salário dele para me manter na instituição. Sendo que o trabalhador do regime jurídico, o dinheiro cai no caixa, quem responde por ele é o governo federal. Então, é um ônus muito grande para o caixa específico do setor público. Com um agravante, nós estamos tirando dinheiro que deveria ser utilizado para pagar água, luz, telefone, ampliar a tecnologia, qualificação da força de trabalho, para poder pagar pessoal que é função do governo. Então, essa é uma questão que a gente tem que também ter claro. E o Gilberto pergunta a questão aí do que significa unidade especial, hospital universitário, essa unidade especial, isso foi muito importante. Primeiro, nós passamos a estar dentro do conselho universitário. Nós não tínhamos assento dentro do conselho universitário. Hoje, o diretor do hospital tem assento no conselho universitário. E outro aspecto é que a gente hoje pode desenvolver atividade de extensão. Inclusive, hoje nós temos uma especialização, nós não podemos fazer graduação, mas nós temos curso de especialização de resíduo, curso de especialização de direção hospitalar, e vamos estar, inclusive, desenvolvendo agora outros cursos de especialização que são comuns às práticas que a gente exerce dentro do hospital. Então, inicialmente, é o que eu gostaria de colocar. Bom, só complementando um pouco a fala da Leonor, eu acho que não resta dúvida também, quanto à posição da diretoria do hospital, que o melhor para o hospital seria a contratação pelo RJU. Isso não tem a menor dúvida. É o que a Léo já colocou, de todas as despesas que o hospital tem, e ontem a professora Tânia, na apresentação dela, deixou bem explicitado, que 46% das nossas despesas são gastos com pessoal, pagamento de pessoal. A folha da Fundeb, a folha dos plantonistas, RPA, as bolsas de enfermagem atuais, os boys da Cruz Vermelha, todas essas despesas geram um percentual de 46% do nosso faturamento, do SUS. Então,
Se a partir do momento que você tiver uma força de trabalho contratada através do regime jurídico único, você terá recursos suficientes para fazer outros investimentos. Você deixa de gastar com o pessoal para poder fazer outros investimentos no hospital. Melhoria das condições de trabalho, na compra de melhores equipamentos, melhores mobiliários. Tudo isso não é possível porque nós temos um gasto excessivo para que o hospital continue aberto e funcionando. Com relação à questão da unidade especial, a única coisa que não mudou com o hospital sendo unidade especial da universidade é que ele continua sem fazer parte da matriz orçamentária da universidade. Ou seja, o recurso que o MEC manda para a universidade, para a OCC, que são as despesas de correntes, o hospital não faz parte dessa matriz. Isso significa que todas as despesas do hospital são pagas pelo hospital com a produção que ele recebe do SUS ou dos convênios particulares. Água, luz, telefone, limpeza, tudo isso é pago pelo hospital. Nada disso vem da universidade, como as outras unidades acadêmicas da universidade recebem. Com relação às unidades funcionais, eu acho que não é o fórum para a gente discutir, isso já foi amplamente discutido em várias ocasiões. É um projeto de gestão do hospital, aprovado desde 99, por seminários e conselho diretor do hospital, e acho que não cabe aqui a gente estar discutindo esse assunto novamente. A questão da jornada de trabalho, diferentemente de outros hospitais, aqui no hospital já é um ganho da categoria que trabalha sob o regime de plantão desde 83. É uma concessão do Conselho Administrativo, na época, agora Conselho Diretor, de 31 horas e 15 minutos. Então, o pessoal do hospital que trabalha sob o regime de plantão já faz um horário reduzido de trabalho. Então, não seria 40 horas mais o plantão. O pessoal daqui já tem essa concessão do Conselho. E em 2005, né, Marcos, se não me engano, foi feito todo um estudo por uma comissão apresentada novamente ao Conselho Diretor e aprovada a extensão dessas 30 horas para todos os trabalhadores do hospital. Né? Quando saiu o decreto regulamentando a questão de 30 horas, foi feita uma comissão no hospital, foi amplamente discutido, durante praticamente um ano de discussão, e finalmente levado e novamente aprovada a questão do regime de 30 horas pelo Conselho Diretor do hospital. Eu acho que isso, para o pessoal aqui do hospital, é um ganho importante. Então, pessoal, vamos lá. O Irani, o Mário, o próprio Gilberto, o William, todas as falas, pelo que eu pude receber, demonstram uma preocupação com as medidas que estão sendo adotadas especificamente com a questão do APH. A gente não basta ser contra o APH por ser contra. Contra por ser contra não dá, né? Nós temos que aqui apontar as questões que estão embutidas nisso. E eu quero, tentando chamar a atenção que as fundações, elas são chamadas, inclusive por alguns gestores, de mal menor. O TCU, o documento que eu passei ontem para as mãos do Milton aqui na mesa, que é o relatório do TCU que estava na FASUBRA, uma cópia aqui, estou disponibilizando aqui para a base dos científicos, fazer uma leitura ponto a ponto das irregularidades apontadas pelos ministros do TCU, que é um órgão de controle sobre as ações fiscais, administrativas, de gestão do Serviço Público Federal. Estão listadas ali. São várias coisas. São várias. Cita desde aqui da UFMG como a minha lá.
Nenhuma delas estão fora. E elas hoje, o gestor tem clareza, tenha observado de que se não fosse, como o Elisete falou agora, não fosse pelo fato das fundações e da forma como está hoje precarizada a condição de trabalho dos trabalhadores de Agaús, com certeza nós estaríamos, o gestor estaria numa outra situação. Não teríamos talvez nem uma APH. Não teríamos, mas a gente não quer dizer com isso que a responsabilidade recai sobre os trabalhadores da fundação. Absolutamente. Nada disso. Bem pelo contrário. Os companheiros estão passando a fazer parte do quadro que nós, servidores permanentes de Agaús, estamos vivendo já há bastante tempo. Eu quero citar aqui um fato de uma colega só, técnica de enfermagem, lá do meu Agaú, que fez sintomas da síndrome de Bourbon. Acho que a não sabe o que é. É a síndrome do esgotamento de tanto trabalhar. Esgotamento físico e mental. Essa companheira trabalhou em regime de plantão, tendo que dobrar, por falta de funcionário. O funcionário faltou, uma delas estava grávida, pelo que eu lembro, na época. Aí ela não pôde, estava em gestação de alto risco, aí a companheira dobrou. Aí ela estava prestes a sair, o chefe novamente solicitou para que ela continuasse ainda no plantão, tá? Para que pudesse ter o atestado médico ou não do outro companheiro que está na junta, ser validado ou não. E aí ela foi validada e ela teve que dobrar. A companheira, o resultado disso foi um esgotamento horrível na sua saúde mental. Ela passou depois afastada 3 meses, internada numa clínica psiquiátrica lá em Florianópolis. Por excesso de trabalho. Ela estava fazendo 12, teve que dobrar mais 12 e teve que fazer mais 6. Olha aí, isso aí é um saco de maldade. Esse do trabalhador. E não tem dinheiro no mundo que pague o tratamento de uma criatura sob uma condição dessa. Se é o dinheiro, não vamos trabalhar na questão do dinheiro, vamos trabalhar na questão da visão da saúde. A Fazubra apontou que o impacto dos processos produtivos na saúde dos trabalhadores, eles podem ser avaliados de diversas formas. Né? Os indicadores estão aí para mostrar a morbidade das condições de trabalho, como o trabalho está hoje. E a gente sabe que a tecnologia na assistência à saúde do paciente, ela muda constantemente. Nós estamos sobre esse processo cotidianamente dentro do nosso fazer. E as implicações são muitas. Né? Quero chamar a atenção também para um outro fato, que nós estamos representando a Fazubra na mesa também nacional de negociação permanente do SUS. E lá a coordenadora do Ministério da Saúde, a professora Maria Helena Machado, da Museu Agrácia, da Fazubra, e demais companheiros das demais entidades nacionais. E lá nós formalizamos a criação do comitê que vai trabalhar a promoção da saúde do trabalhador no âmbito do SUS. E a mesma coordenadora afirmou categoricamente, porque eu provoquei a coordenadora, eu queria saber dela. Professora, queria uma resposta objetiva. Eu sou técnico administrativo em educação lotado em Agaú. Trabalho na área de enfermagem. Eu sou trabalhador do SUS ou sou só um trabalhador do MEC? A resposta da professora foi objetiva, claríssima, nítida. Todos os trabalhadores que atuam dentro dos Agaús são trabalhadores do SUS vinculados ao MEC. Então nós estamos inseridos dentro de um contexto de uma grande discussão sobre a saúde do trabalhador do SUS. E a comissão que foi criada vai estar trabalhando, inclusive, as condições dos agravos à saúde dos trabalhadores por dentro do sistema único. E a hora plantão, as centrais sindicais em todo o país já têm decisão política firmada nos seus congressos de entidades, que é contrária ao banco de horas, contrária ao horário extraordinário, por entender que submete o trabalhador
as condições que a gente aqui já exemplificou, já foram citadas. Quem tiver dúvida, procure saber um pouquinho desse livrinho que foi editado aqui pelo Ministério da Saúde em 2005, na época da terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Lista de doenças relacionadas ao trabalho. Tem algumas aqui específicas, como a que eu citei, que é a síndrome de Burnout, conhecida dos nossos companheiros psicólogos que atuam no trabalho do adoecimento. A gente não precisa, não está inventando nada. A gente chama a atenção que é importante a medida do governo, mas essa medida ela é paliativa e é nociva à saúde dos trabalhadores. A lógica está permeando por dentro de um sistema neoliberal que não repõe a massa de trabalho do jeito que ela deveria ser. Ao contrário, o governo Lula deveria ter revisto todas as ações do Dom Fernando II e ter acabado com o que foi feito pelo sistema Bresser, que foi de diminuir, reduzir pela metade a força de trabalho nas universidades. Nos HUs, que tem um papel preponderantemente social, o que nós fazemos reflete na sociedade. Então, a nossa responsabilidade como trabalhador é muito grande. Porque também, no nosso campo de estágio de atuação de trabalho, temos companheiros que vêm fazer estágio de enfermagem de universidades estaduais, porque acontece isso na nossa. Lá no meu setor de trabalho tem companheiros de serviço social, psicologia, medicina, é óbvio, está implícito. Os psicólogos e os de enfermagem vêm fazer, fisioterapeutas vêm fazer estágio. E eles se submetem, como os próprios bolsistas, a substituírem a mão de obra com os técnicos administrativos para fazer o nosso trabalho, se submetendo como os fundacionais a todas as coisas que estão relacionadas ao nosso trabalho. Então é preocupante, porque agora a sociedade passou também a adoecer com os trabalhos do serviço público. Quanto voluntariado tem hoje dentro do espaço onde deveria ser o servidor público executando o trabalho? Então o problema não é que o APH ele é ruim, porque não vai dar ganho, não vai dar isso, vai dar aquilo. Afinal, até no próprio decreto está explicitado na portaria, que complementa, regulamenta o decreto, diz lá que ele não vai se incorporar como adicional para fim de aposentadoria e tudo mais, está lá. É o governo que está dizendo isso. Então, todos aqueles que se submeterem ao APH sabem que só vão ganhar por aquilo que fizeram. É isso. Todos os debatedores tiveram 10 minutos para responder as perguntas. Agora, o segundo bloco, a primeira é a Magali, depois Edward. Vou pedir o pessoal para já se aproximar, tá, gente? Para não nos atrasar. Bom dia a todos. Eu tenho as perguntas para poder estar fazendo sobre a adicional do plantão hospitalar. O primeiro, a APH será implantada nos modos de extensão de jornada, se for como divulgação ampla das vagas, critérios para preenchimento das vagas. Se a escala é semestral, isso significa que a cada semestre poderia haver rodízio entre os servidores? Como na prática é possível acontecer um plantão de enfermagem à distância? Quem vai participar dessa seleção? Coordenação e chefia imediata? Os funcionários já foram selecionados? Vocês conseguiram pegar todas as perguntas? Não, você poderia deixar um papelzinho, você manda para a gente por escrito, que você falou muito rápido, elas não conseguiram pegar todas. Aí, se você puder mandar por escrito para nós, tá? Fazendo um favor. O próximo é o Egla e depois Itamar. Primeiramente, bom dia, meus companheiros da luta, bom dia, Leonor, bom dia, Elisete, bom dia, Janaína, bom dia, Marcos, bom dia, Cristina.
Gostaria de informar aos senhores que o Conselho Diretor do Hospital das Clínicas já formou a comissão que irá formatar a proposta do HC UFMG para entregar o MEC já no próximo mês. Essa comissão, nós, como membro do Conselho Diretor, fomos indicados pela diretoria e já vamos começar a trabalhar na primeira reunião. Este seminário é uma luva, foi um mel para a gente trabalhar a proposta do ABH. Né? Eu deixo de ser um cara cru, inicialmente, para estar aqui com vocês todos e a gente nesse debate. Fantástico, ponto de vista excelente. E mais uma vez lamentar porque essa plateia não está tão mais cheia que deveria estar e teria que estar mais cheia, né? Por mais que a gente tenha um hospital que é difícil de sair, que o companheiro está na beira do leito dando o paciente, mas a gente sempre tem um tempo de folga, sempre tem um horário, né, de revezamento. Então, eu acho que os companheiros têm que se atentar mais para as coisas que acontecem. Reclamar na hora de reclamar, mas participar na hora de participar. E tinha que estar mais cheia. E, infelizmente, eu compacto com a fala de todo mundo que estava aqui e que me falou anteriormente, que eu acho que fica difícil mesmo a gente continuar a lutar pela jornada de 30 horas, lutar pela liberação dos companheiros para fazer cursos de capacitação, quando a gente sabe que nós temos colegas da nossa categoria que fazem mais de 80 horas semanais de trabalho. Não sei se o Marcos tem essa conta exata, porque ele é um matemático desse negócio aí, pelo que eu conheci aqui. Mas tem que ser só um emprego, com outro emprego dele, mais a hora extra dele, mais a extensão de jornada, mais de 80. Dá. 1 minuto. E dinheiro. Então é o seguinte, não adianta, gente. Falar, não pode, eu vou passar uma proposta dela. Não, gente, está implantado isso. O que a gente tem aqui que trabalhar é como a melhor maneira da PH funcionar. Aí eu pergunto à mesa, pergunto à nossa diretoria, os servidores do quadro do segmento administrativos também serão contemplados em poder fazer a PH? Existe uma tabela de APH para os administrativos? Como é que fica? Nós sabemos que nos hospital das clínicas, mais de 65% dos trabalhadores estão fazendo 30 horas de trabalho. Um grupo por preferencial, um grupo por concessão, um grupo por acordo judicial e outros mais. E temos uma gama que faz 8, 9, 10 horas. Então eu queria saber se nós vamos ter toda uma categoria contemplada. Se a gente... Se nós podemos, enquanto membros da comissão, tentar trabalhar lá dentro de uma forma que contemple o máximo a categoria. Que eu acho que é isso que eu vou fazer. Porque se eu chegar lá e falar, não, isso não pode, eu vou apanhar. Eu não quero apanhar, porque eu estou muito fraco. Obrigado. Obrigado, Egla. O próximo é o Itamar. E fechando esse bloco, o Cássia. Bom dia, mesa. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber aqui, porque passou aqui, apresentando o quadro do hospital, não passou o pessoal de SER, não passou o pessoal da SERTEC, e passou uns valores aqui que eu achei assim, a gente já está começando a discutir a PH. A Elisete passou aí que já tem uma avaliação de 10 milhões que foi pago pela PH. Então eu gostaria de saber como está sendo distribuído, se o corpo de enfermagem, que eu acho que é o que mais vale aqui dentro do hospital, se já estão recebendo por plantão ou se é bolsa de extensão. Obrigada, Itamar. Cássia. Bom dia à mesa, bom dia a todos. Eu já venho com o slogan. Digo não à PH e sim regime jurídico único. Por quê? Porque sou uma mulher, né, trabalhadora, temos filhos, estamos aí o tempo todo lutando, né, para 30 horas, que ela não aconteceu ainda efetivamente, né? Temos um percentual ainda de pessoas do administrativo ainda, né,
administrativo, que ainda fazem 40 horas, né? E temos a luta aí da creche, do auxílio alimentação, temos os problemas pessoais, né, com os filhos da gente, que é filhos, hoje os nossos filhos, né, a gente vê, né, falando filhos de chave no pescoço, porque os nossos filhos, enquanto a gente está trabalhando, por falta de creche, por falta de pessoas de confiança para trabalhar, para ficar, né, no horário do nosso trabalho, nossos filhos estão com chave no pescoço, autonomamente, como se fazendo algumas demandas que a gente, né, vai delegando a eles. Com a PH, isso vai prejudicar mais ainda essa questão, porque é um horário que vai se estender dos nossos filhos ficarem sozinhos. E isso é uma responsabilidade social de todos, como que estão passando nossos filhos e como que vão ficar com essa questão desse aumento dessa nossa jornada através do transporte. E outra questão também, que eu coloco a respeito do concurso público, que é o RJU, é que quantas pessoas, principalmente de enfermagem, que aumentaram o número de escolas, estão lá fora querendo inserir dentro do nosso serviço público, né? Nós estaremos o quê? Ocupando a vaga de muitas pessoas que estão desempregadas lá fora. Então, eu deixo uma questão também, duas perguntas. Um minuto. Com a APH, vai acabar a fundação? Com a APH, vai acabar a extensão de jornada, que hoje a gente vê que nossos trabalhadores, companheiros, ficam 12 a 14 horas dentro do serviço? Obrigado, Cássia. Vou passar aqui então para a Leonor, depois a Lisete e o Marco, tendo cada um 10 minutos para fazer as intervenções. Bom, primeiro eu quero iniciar aqui comentando uma coisa bem interessante, né? Apesar dos dados serem claríssimos, o Tom tem 46% que ele produz, que deveria ir para custeio, e está indo para pagamento de folha de pessoal. Isso é incontestável. É incontestável dizer que no Brasil inteiro isso ocorre em todos os hospitais universitários. É incontestável dizer que a grande dívida dos hospitais universitários está em força de trabalho. É incontestável dizer que a única forma de viabilizar os hospitais universitários enquanto públicos universitários é que o MEC assuma 100% folha dos hospitais universitários através do concurso público e registro jurídico público. Eu acho que a gente tem que deixar claro que a gente não pode confundir as discussões. Cada coisa é uma coisa. Então, lembrando isso, que eu acho que essa é a bandeira de luta, que é o financiamento dos hospitais universitários, significa financiar 100% da folha de pessoal pelo regime jurídico único, nós não podemos deixar de discutir as outras questões. Por exemplo, quando fala assim, bolsa de extensão é força de trabalho, não é autorização para o hospitalar, não. Nós precisamos de 120 vagas. É vaga. São pessoas que precisam estar fisicamente no lugar. E não é mais 120, não. Nós estamos falando em financiar os 46% que nós estamos contratando, e as bolsas de extensão estão dentro dessa conjuntura de força de trabalho. É solucionar isso. Isso precisa ser resolvido. A outra coisa é a autorização de plantão hospitalar. Então, nós não podemos ter ilusão de que a bolsa de extensão é a autorização de plantão hospitalar, porque não é. Não é. Infelizmente não é. Seria muito bom que a gente pudesse pagar isso para outra coisa que tivesse salário, mas não é. Então, isso precisa ficar bem claro, que bolsa de extensão é vaga que nós temos que colocar no RJU. E a autorização de plantão hospitalar está muito bem definido. A autorização de plantão hospitalar é quando eu necessito de um funcionário para cobertura por questões excepcionais. Por exemplo, dá 13 horas, o trabalhador, o outro não chega. Hoje eu vi que o funcionário fala assim, você dobra para mim. É a tal da dobra. Outra coisa que a gente faz muito comumente, que aí
a gente poderia estar efetivamente trabalhando com a autorização do plantão hospitalar. Funcionário faz licença na natalidade. Na FUDEP, eu contrato uma com contrato provisório e mantenho ela por 6 meses ali. Os da UFMG não se coloca em nenhum lugar. Tem alguém que está trabalhando dobrado. E é isso que adoece. A autorização de plantão hospitalar vem para poder possibilitar um melhoramento dessas possibilidades de previsibilidade. Então, outra coisa que é importante falar é que não se acumula hora extra de plantão hospitalar. Hoje, nós usamos a hora extra ilegalmente para dar plantão hospitalar. Vamos ser sinceros? É isso que é sinceridade. Hoje, a rigor, nenhum funcionário do quadro poderia dar mais do que 2 horas extra por dia. Isso é determinação do MEC. E todos os trabalhadores de enfermagem, fisioterapia, psicologia fazem de 6 a 12 horas de hora extra por dia. Isso não é hora extra, isso é plantão hospitalar. Então, a autorização de plantão hospitalar vem praticamente substituir sim o que nós chamamos de hora extra, que na verdade é plantão hospitalar. Isso precisa ser compreendido. Isso precisa ser esclarecido. Administrativamente, nós estamos cometendo ilegalidade para viabilizar a imprevisibilidade, ou seja, não matar ninguém aqui dentro do hospital, porque é muito fácil fazer a crítica. O difícil é na hora que a gente está fazendo cuidado e sabe que o paciente vai morrer. Na hora que o diretor liga, ele vira e fala assim: o paciente está morrendo na água, eu tenho que abrir o leito de terapia intensiva, meu irmão. O paciente está morrendo, você tem que achar alguém. O paciente está morrendo, ele está na sua frente, está morrendo, a família não quer saber que eu não tenho gente. O leito está ali, eu tenho que ter a pessoa. Mesmo com um quadro de 100%, eu tenho imprevisibilidade. Eu tenho situações que fogem ao controle humano, porque as pessoas não são coisas. Então, tem que ficar claro que essa situação precisa ser, inclusive, corrigida. Porque hoje quem está assumindo o ônus de colocar 2 horas, que na verdade viram 6 ou 12, e isso na folha é a administração, não é o movimento sindical nem ninguém. É a administração, somos nós. E os funcionários que estão fazendo, porque sabem que se não fizer, sobra para todo mundo, porque na hora que muita gente aparece no aqui e agora, enfermeiro mata paciente. Quem mata somos nós. Não é o governo, não. Somos nós que não tivemos condição de atender imprevisibilidade, porque não temos mecanismo de atender imprevisibilidade. Agora que nós temos, nós estamos fazendo frescura, fingindo que isso é roubar alguma coisa de alguém. Eu me perdoe, gente. Tudo tem limite na vida. Querer dizer que nós temos que disputar creche, sempre brigando por creche, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Agora, concordo com a companheira que veio aqui e disse uma coisa muito importante. Mais do que discutir se nós devemos ou não fazer a autorização do plantão hospitalar, porque ela já existe. Ela já existe. O que nós precisamos é discutir os critérios para que ela seja feita da melhor forma possível, de forma respeitosa e com critérios bem estabelecidos. É isso que nós precisamos discutir e fazer um enfrentamento nessa discussão. Eu, como não tenho medo de fazer essas discussões, porque efetivamente eu trabalho com força de trabalho e eu preciso fazer esse enfrentamento e ele é democrático, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos deixar claro: ninguém pode fazer hora extra, nem autorização de plantão hospitalar, nem bolsa em período de férias. Proibido. Férias é férias. Isso é um critério. Se a gente está preocupado com a saúde do profissional, nós temos que prever que as pessoas que estão em condição de férias, elas precisam de descansar. Então, elas não podem fazer autorização para plantão hospitalar. É dizer que ninguém pode dar mais do que 18 horas seguidas. Nós temos que dizer que, efetivamente, nós temos que ter um processo democrático de discussão nas áreas e fazer o rodízio nesse processo de plantão, de forma que todas as pessoas que tenham disponibilidade e não obrigação
Nós vivemos num país onde as pessoas têm o direito de decidir nas suas vidas. Faça o plantão que a gente possa estar fazendo essa discussão. E lembrar que a última pergunta que foi feita, se a gente tem, o que é plantão sobre aviso? Hoje o hospital já tem plantão sobre aviso, hemodinâmica. A funcionária está em casa, transplante de fígado, transplantes em geral, instrumentação. As funcionárias da circulação, elas estão em casa, sim, de plantão e recebem hoje por isso. Tá? Então, ninguém está criando uma coisa. Nós estamos legalizando aquilo que é feito e que precisa ser feito. Porque captação de órgãos funciona 24 horas por dia. Ninguém sabe quando o indivíduo vai morrer, não. Numa semana, fica, às vezes você vai buscar 2 órgãos, mas tem gente 24 horas de plantão disponível para buscar esse órgão. E é médica, enfermeira, técnico de enfermagem, é uma equipe. Então, isso são realidades que são obrigatoriamente colocadas para nós e nós temos que fazer o enfrentamento delas. Temos que discutir os critérios muito adequadamente. E quem tem que discutir os critérios? Os trabalhadores, juntamente com a administração. E isso não é problema. Bom, a questão dos critérios, como ele já informou, foi nomeada uma comissão do Conselho Diretor do Hospital. Esses critérios vão ser discutidos e aprovados pelo Conselho Diretor do Hospital, para então fazer essa distribuição dos plantões. Tem que ficar claro que até o momento o MEC ainda não informou o número de plantões de cada unidade hospitalar. Então, nós não sabemos ainda dizer quantos plantões físicos nós vamos receber, nem quantos plantões de sobreaviso, nem se de nível superior, nem de nível médio. Nós não sabemos ainda o que nós vamos distribuir de plantão. Tá? Primeiro a gente tem que receber essa informação do MEC, que é a comissão que vai fazer a comissão indicada pelo MEC, que vai fazer essa distribuição, e nós já estamos nos adiantando para a comissão do Conselho Diretor começar essa discussão. E quando chegar esse número de plantões, a gente já tem os critérios estabelecidos para distribuir entre as categorias, entre as unidades, como que isso vai ser feito dentro do hospital. A despesa que eu apresentei aqui não é do APH. A despesa que eu apresentei aqui é só um exemplo do que hoje o hospital gasta pagando plantonista. Aquela famosa linha lá, quando a gente faz a prestação de contas, que aparece lá, RPA. O que eu apresentei aqui foi só um exemplo para a plateia ter uma noção do que a gente gasta do hospital atualmente pagando o RPA. Isso foi só uma linha das despesas apresentadas. Porque ali não estão, como eu disse antes, as bolsas de enfermagem, as bolsas dos professores de dedicação exclusiva, os boys da Cruz Vermelha, vários outros os terceirizados, nada disso. Então, essas despesas com o APH continuam normais. A folha da Fundeb e todas as outras contratações. A questão do rodízio, acho que é perfeitamente possível de fazer. Inclusive, na hora que for discutir isso internamente, eu imagino, quanto maior o número de servidores que se dispuserem a fazer, porque como a Leonor colocou, não é obrigatório, menos pesado fica para cada um. Uma pessoa pode fazer plantão nessa semana, a outra faz na semana que vem, a outra faz... Então, essa coisa é perfeitamente tranquila de fazer. Não tem para administrativo. Só o decreto e a lei que regulamentou só falam nas atividades fins do hospital. E eles não consideram, infelizmente, que as atividades administrativas fazem parte da rotina do hospital. No acordo do TCU, que saiu em 2003, e
mandaram demitir todos os funcionários das fundações, deu 15 dias para demitir todos os funcionários das fundações que estavam nos hospitais universitários, o argumento principal para que deveriam continuar essas contratações, e pegando muito a questão administrativa, por exemplo, o Hospital das Clínicas hoje não funciona sem uma sessão de compras. E a maioria dos funcionários da sessão de compras do hospital hoje são contratados através da fundação. Então, nós temos setores vitais dentro do hospital. Não adianta você ter uma enfermagem de qualidade, um corpo clínico de qualidade, se você não tiver a parte administrativa funcionando, fazendo as compras, cuidando do almoxarifado, cuidando do material, cuidando de inúmeras outras funções administrativas, cuidando inclusive do faturamento das contas. Se você não tiver um setor de faturamento que é eminentemente administrativo, nas áreas de internação, no setor de faturamento global do hospital, não adianta ter a outra parte, mas eles entendem que a parte administrativa não faz parte das atividades fins do hospital. Então, eles só contemplaram a parte da área da saúde especificamente, médicos, enfermagem e outros cargos de nível superior específicos da área da saúde. Bom, vai acabar a extensão de jornada, é o que a Leonora colocou. Pode até ser que algumas extensões de jornada sejam substituídas pelo plantão, mas não dá para acabar, porque, como ela colocou, são vagas que a gente precisa contratar. E aí é preciso lembrar também o último concurso público autorizado pelo MEC para o Hospital das Clínicas foi em 2003, com a maior parte das vagas autorizadas de médicos. Vários desses médicos pediram exoneração, já saíram do hospital por causa do salário. Hoje já muita gente, não só médicos, principalmente os cargos de nível superior, que fizeram o concurso naquela época, já saíram do hospital porque não tinham uma carreira ou o salário era ruim e eles não ficaram no hospital. Então, você não consegue a fixação dessas pessoas dentro do hospital. Depois disso, nós não tivemos nenhum concurso público autorizado para o hospital. Teve para a universidade? Teve. Mas não incluía o Hospital das Clínicas. Nenhuma vaga dos últimos concursos para o hospital incluía o Hospital das Clínicas como beneficiário de vaga. Nós tivemos algumas vagas em que a gente conseguia fazer a permuta de algumas pessoas que queriam sair do hospital. Então, a pessoa se entrava com pedido no Recursos Humanos e trocava por uma vaga. Então, a escola de engenharia, por exemplo, ia receber uma vaga no concurso, ela passava essa vaga para o hospital e a pessoa do hospital ia trabalhar lá. Então, nós não tivemos vagas autorizadas. Nem agora, no Reúne, o hospital foi contemplado com vagas de concurso público, somente as unidades acadêmicas. Vai acabar com a fundação? Sinceramente, eu acho muito difícil acabar com as contratações com a fundação. Ontem a professora Tânia colocou, pelos dados do REUF, são em torno de 12 mil vagas de concurso que o Ministério do Planejamento, como disse o Marcos, não é o MEC quem libera, é o Ministério do Planejamento. E ontem saiu uma notícia de um decreto que foi editado no dia 21, exatamente colocando essa responsabilidade para o Ministério do Planejamento. É ele quem define o número de vagas que vão ser alocadas nos vários ministérios. Então não adianta a gente ter a ilusão de que vão ser liberadas imediatamente cerca de 12 mil vagas para concurso para substituir todos
contratados por fundação. E aqui a gente não está colocando os terceirizados, legalmente terceirizados. Quando eu digo legalmente, são os cargos extintos que não podem ser contratados através de fundação e que são feitas licitações para contratar empresas terceirizadas. Então, mesmo que a gente tenha um concurso público para substituir todos esses funcionários de fundação, nós vamos continuar com o quantitativo de terceirizados que são contratados por essas empresas. Por quê? O governo entende que são cargos extintos, eu sei que existe uma luta para retornar com esses cargos, mas até o momento essa é a nossa realidade. Então nós vamos continuar ainda tendo algum percentual de funcionários terceirizados. E aí, mais um detalhe importante é que, como a Leonor colocou na explanação dela inicial, nós teríamos que ter um concurso público permanente para substituir a força de trabalho dos hospitais. O que significa isso? Todo dia nós temos gente aposentando, todo dia nós temos gente entrando de licença, todo dia nós temos gente pedindo exoneração. Se a cada uma dessas saídas nós tivermos que esperar a autorização do Ministério do Planejamento para ter um concurso e para contratar uma pessoa para trabalhar, o hospital para. Não tem como ele continuar funcionando. E isso essa é a nossa realidade. Infelizmente, é a nossa realidade. Se não for assim, o hospital vai fechando a cada pedacinho, quando faltar uma pessoa, quando não tiver um concurso em tramitação para substituir essas pessoas que vão saindo do hospital a cada dia. É isso. Vamos lá, companheiros. Você sabe que essa questão que a Cássia levantou aqui sobre a questão daquilo que nós, dentro da FASUBRA, chamamos de vale coxinha, né? O vale alimentação. Você pega o vale alimentação hoje, que é R$ 26, e divide pelo número de dias que você tem que trabalhar, é 22 dias, né? É 22, se eu não me engano, para quem trabalha no regime de plantão. Divide isso. Você vai ter um valor próximo a uma coxinha. Talvez não tenha nenhuma coxinha como lanche. Né? E mais a questão do auxílio creche e outros penduricários que estão lá elencados nos nossos contra-cheques, fazem parte daquilo que o governo chama de cesta de benefícios. Que nós, dentro do movimento sindical, historicamente sempre apontamos que é tudo aquilo que o governo, nosso patrão, nunca fez, de fato, na valorização do nosso fazer. Então, vale disso, adicional daquilo, e aí vai elencando. E passamos a brigar, muitas vezes internamente, entre nós, para brigar sobre uma majoraçãozinha em cima de um adicional tal, só porque o outro colega de um outro serviço, do mesmo serviço público, ganha um pouquinho mais. Então, vejo que é uma armadilha que a gente acaba caindo dentro do saco de maldades do gestor. A gente fica brigando por migalha. Né? E essas brigas acabam muitas vezes levando a gente a confrontos entre companheiros e companheiras que não conseguem ver o que está por detrás desse saco de maldades. Ora, a gente apontou aqui que quem criou todo esse sistema de enxugamento da força de trabalho do serviço público foi o próprio governo. O gestor federal criou isso, através de uma política neoliberal instituída no nosso país. Esse é o fato. Esse é o mote da nossa briga. Brigarmos agora para que tenhamos penduricários, formas de adicionais, nos parece uma briga ingrata entre nós. Claro que alguns têm até como chavão, isso predomina muito em toda a área de saúde, e quem come cocô e rasga dinheiro é maluco, não é? Nenhum dos dois fazemos, obviamente.
mais e rasgar dinheiro, muito menos nos dias em que a gente vive o grande boom de um país emergente dentro do sistema capitalista, uma proposta neoliberal como o Brasil. Não podemos fechar os olhos para isso. Existe um conjunto de perguntas que estão aqui no folder do evento. São perguntas que cada servidor, cada funcionário do setor, de cada setor do HC tem que fazer para si próprio e debater entre si com os companheiros e companheiras de jornada de trabalho. Servidores têm consciência do que significa a majoração na sua jornada de trabalho? Essa é uma pergunta importante, está como primeiro. O que significa isso? É só o ganho pecuniário? Com a PH, os servidores poderão perder a conquista política das 30 horas? Podem. Até porque nós somos contratados em regime de 40 horas. No 30 horas é só um acordo político por dentro das instituições. Como é que fica a segurança e a saúde do servidor com a sobrecarga de trabalho de até 24 horas semanais além da sua jornada? Será que só a saúde ocupacional vai dar conta? É uma resistência que a gente faz ali. O direito ao recebimento do APH já está explicitado dentro do decreto. Certo? Só que ontem eu falei aqui, afirmei aqui, que o APH está embutido dentro da política do REUF. E o REUF, que é o Programa de Reestruturação dos HUs, ele só decola se tiver caixa. E quem emite o aval do caixa é o MOB, é o Ministério do Planejamento. Embutido dentro do REUF está o APH. Então, notem que a grana, as escalas, os critérios internos das instituições podem estar muito bem elaborados, contemplando aqueles que já tradicionalmente fazem a cobertura, né, dos trabalhadores que se acidentam, ficam doentes, estão de férias, licenças, enfim, tudo aquilo que a Leonor colocou antes, que é a imprevisibilidade dentro da escala de serviço, certo? Agora, tanto o REUF quanto o REUNE, e isso ontem não ficou talvez muito claro para os companheiros. O REUNE cria uma estrutura para a abertura de novos cursos, cria a infraestrutura, mas não aloca de fato, através de concurso pelo RJU, os servidores que precisam atuar. Inclusive os docentes. Os docentes são sempre de uma forma paliativa, temporária. Né? O que a Elisete trouxe aqui, que é uma realidade em nível nacional, que é a questão salarial dos profissionais de saúde, principalmente os profissionais médicos. Porque quem não sabe, a figura do médico é a figura central da equipe de saúde. E isso não vai mudar porque é uma questão mais do que cultural. Né? Ela está embutida nisso. E o profissional médico hoje, onde não tem profissional médico, não tem o serviço. Esse é o fato. Agora queremos ponderar também uma outra questão que eu e a Cristina até cochichávamos aqui rapidinho. Ora, deveríamos sim, não por uma omissão, por uma irresponsabilidade ou inconsequência como servidor público que somos, mas seria interessante fechar a unidade sim e a sociedade sentir a falta que faz daquele serviço na ponta junto ao gestor. Porque quando nós fazemos os nossos movimentos paridistas de greve, aí sim, aí nós somos importantes. Aí pinta a cor daqui, a cordinha de lá, para a gente retomar o trabalho. Aí sim a gente é lembrado. Então a ausência do serviço demonstra que a necessidade que a população tem do nosso fazer. A gente não quer aqui justificar qualquer contrariedade ao fato dos servidores, dos trabalhadores e trabalhadoras de aumentarem o seu ganho. Mas olha, esse ganho também está sujeito à abocanhura, né, à abocanhada do leão. Porque no decreto não diz ali que é isento do imposto de renda retido na fonte, ou vocês acham que está? Não é? Vai ser uma graninha legal para o leão estar acompanhando. E com um detalhe, né? Sempre com aquela questão da jornada excessiva de trabalho. As doenças
podem estar relacionadas, vão poder estar vindo com isso tudo, são uma consequência. A gente aqui não está fazendo, não é visionário. Basta ver hoje o que está sendo apontado dentro das nossas universidades e a própria preocupação do governo em relação ao absenteísmo dos trabalhadores, que a gente está percebendo qual é o quadro que vem depois. E também os companheiros que têm nos procurado nos nossos sindicatos a respeito do que está acontecendo embutido na relação do trabalho. Queria chamar a atenção também para um outro fato que aconteceu no nosso HU, que foi o fato de um juiz federal, um procurador da República, terem ido visitar setores tidos como estratégicos de um hospital, que normalmente é maternidade, centro cirúrgico e emergência, e UTI, certo? São considerados elementos de porta de entrada para alta complexidade. Vamos tocar direto nisso. E é justamente onde tem déficit de trabalhadores, os trabalhadores que trabalham em dobro. Foi feita parece uma denúncia lá no Ministério Público Federal de que os docentes, os preceptores das residências, não estavam acompanhando seus pupilos médicos residentes durante o ato médico, da cirurgia. E isso acontece tanto em pequenas cirurgias quanto em cirurgias de médio porte. Isso é extremamente grave, pessoal. E citar isso, alguns de nós que trabalham diretamente com a residência, com os preceptores, sabem do que eu estou falando. E tem uma rede de aço, né, que nem o nosso famigerado monstro lá, que lutou lá contra o predador daquele filme, né, o Alien, consegue passar na rede, que é a ética. Nos calam pela ética. E muitas vezes acontece a negligência dentro de um procedimento cirúrgico, porque não está o profissional, o preceptor, o docente para acompanhar o residente. E aí depois, como a gente diz no jargão, depois que a merda está feita, aí não adianta. Né? Então essas são questões que a gente precisa estar pontuando. Quem é que vai coordenar realmente para que os preceptores e os docentes estejam acompanhando os seus pupilos? Porque no decreto do APH fala que vai ser devido a eles também a oportunidade. Né? Pessoal, eu vou estar fechando aqui a inscrição e nós temos mais 6 pessoas inscritas. Nós vamos deixar que todos falem para depois os debatedores responderem as intervenções. O primeiro é o Lúcio e o segundo o Marcelino. Uma boa tarde a todos, já é meio-dia e 15. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lúcio Vieira, eu sou enfermeiro formado aqui por essa universidade, atualmente docente, somando essa jornada, né, entre a minha graduação e o período docente, já se somam 33 anos e meio de dedicação à universidade. Eu atualmente sou professor da Escola de Enfermagem, obviamente, e estou exercendo um cargo eletivo junto com a enfermeira Leonor, que é a vice-diretora titular de enfermagem das escolas clínicas, e eu como vice-diretor adjunto de enfermagem já no segundo mandato. Eu queria informar a todos, talvez alguns não saibam, nós estamos em pleno processo eleitoral de escolha para o futuro reitor e vice-reitor da universidade. Embora isso tenha sido muito pouco divulgado, até agora o edital e o regimento está presente apenas na página da universidade, coisa que poucos acessam, por não ter computador em casa, às vezes até no local de trabalho, mas o processo está aberto. Queria informar também que eu sou candidato a vice-reitor dessa universidade numa chapa em que o candidato a reitor é o professor Bismarck Vaz, diretor do Instituto de Ciências Exatas da Universidade da Saúde. Muito mais do que fazer uma pergunta, eu queria primeiro iniciar
inicialmente dizer o quanto está sendo rico esse debate, em termos das 3 intervenções, das 3 falas, das pessoas que estão aqui colocando as suas preocupações, as suas perguntas e da discussão que está havendo. Para mim está sendo extremamente enriquecedor. Queria dizer ainda que eu sou um árduo defensor, assim como muitos de vocês, da universidade pública, dessa universidade, na qual eu devo toda a minha formação acadêmica e profissional, defensor do hospital universitário e defensor do regime jurídico único. E eu queria finalmente dizer que seria extremamente interessante que vocês participassem arduamente desse processo de escolha para o futuro reitor. Tem 2 chapas que já se apresentaram, as inscrições começaram ontem, vão até o dia 28, e em tese pode ser que haja a inscrição de uma 3ª, 4ª, 5ª chapa, que provavelmente poderá enriquecer o processo, né, de discussão e de escolha. Eu queria chamar a atenção também que na penúltima reunião do Conselho Universitário, os servidores técnicos administrativos, através da sua entidade, encaminharam a solicitação ao Conselho de uma rediscussão da ponderação dos votos, que nessa universidade é de 70% dos docentes, 15% dos servidores e 15% dos alunos. O reitor não só não quis discutir essa questão, como deu como questão fechada a manutenção dessa ponderação. Queria lembrar também que na última eleição para reitor, há 4 anos atrás, o fato dos servidores terem comparecido em torno de 20% apenas no processo da escolha, no processo de consulta, representou que o percentual dos docentes, que é de 70%, se elevasse para 79%. Isso mostrando o quanto que é importante a participação de vocês, juntamente com os alunos, no processo de escolha para o reitorado. Finalmente, eu queria dizer que o calendário está posto, né, conforme eu disse, as inscrições estão em curso. No dia 30 de setembro haverá um grande debate aqui no campo da saúde, ao qual eu conclamo que todos vocês participem para que questões importantes como essas que estão sendo colocadas aqui, questionadas no dia de hoje, sejam feitas para os candidatos, para as chapas inscritas. E no dia 7 de setembro, de outubro, será o debate lá no campus Pampulha, e no dia 14 de outubro, o debate no campus de Montes Claros. E, finalmente, eu queria informar que, dada a importância e a relevância do Hospital das Clínicas, não só pelo fato de ter trabalhadores que trabalham à noite, o processo de consulta no Hospital das Clínicas se estenderá no dia 20, no dia 28 de outubro, né, com a consulta apenas no Hospital das Clínicas, e no dia 29 de outubro a realização, não só no Hospital das Clínicas, como em todas as unidades da universidade. Então, finalmente, eu queria dizer o quanto é importante a participação dos 3 segmentos da universidade. O Ronaldo foi uma pessoa que, na sua candidatura, se dispôs a rever a ponderação dos votos e nada disso aconteceu. Que vocês estejam bastante atentos e participem desse processo. Obrigado. Eu agradeço ao professor Lúcio e o próximo é o Marcelino. Eu vou começar. Significa que eu não estou apresentando esse aqui? É coordenador do hospital? Elisete. Coordenador, né? Você falou sobre a questão de pessoa pedir demissão sem a questão do salário. É claro, ontem eu estava conversando com um presidente, que eu demora para entender por que eles falam sobre o negócio do salário. Você lembra do de 1982, 83, nós tivemos no Brasil, na época da Estela Figueiredo, sobre a questão dos residentes, né? Tinha médico, eu lembro na época que tinha médico também, nós misturamos com ele, fazendo uma defesa geral. Eu pergunto, um deputado preocupa com a vida das pessoas? Não. Deputado federal, estadual, o político preocupa com a vida do ser humano aqui do hospital? Não.
Eu pergunto, por que não reverte a página? Em vez do deputado ganhar 70 mil por mês, o deputado federal, por que um médico não pode ganhar uns 12 mil por mês? Tem que ganhar 3 ou 2 mil para lidar com vida, que é de importância. O enfermeiro, o papel do enfermeiro no hospital, tem uns que passam até mais do que o próprio médico, aluno médico. É uma importância de ter um bom salário. O esterilizador de material cirúrgico, que é uma responsabilidade de toda, mas eu também na área de soro, faculdade farmácia, você tem um processo que cabe, que a pessoa tem que ter uma prática, né, uma teoria, uma prática. É finíssimo o processo. Por que não tem um bom salário? Eu falo de economia, quando eu peço às vezes a tabela de economia, pelo menos no executivo, eu tenho uma resposta. Acesso ao site. Que site que é? A gente quer dar uma tabela na frente, você quer ver a tabela. Você quer site, eu não tenho computador em casa. Quanto site eu vou ter em casa? Só que eu tenho saco, é saco. É de pessoa, de família que enchendo a paciência, é saco, é site. Então, a economia, pelo menos para a saúde, é importante. É pegar a tabela daqueles privilegiados lá, parlamentares, coloca em prática aí, pega a tabela e daí nós vamos ter aí você vai ter um monte de gente que luta na frente e fala, o governo está esperando criação do conselho, criação da comissão mista nacional, agora é um momento bom de você criar uma comissão mista nacional, envolvendo todos os conselhos universitários, mesmo os conselhos de universidade, para chegar a esse objetivo. Aí vocês vão ter, a gente vai ter uma resposta X e uma luz de alguma coisa sobre salário de economia em todos os pontos. Pelo menos a saúde, a economia da saúde é importante, a economia da saúde. Você tem o mesmo direito, porque nós aqui na universidade trabalhamos mais do que eles lá, e que os outros disseram. Conclusão. Então, eu estou concluindo dizendo essa preocupação. Criação da Comissão Internacional, criação, igual eu falei com o Marco aí, da central única de servidor público. É o que o governo quer discutir. Central única de servidor público. É isso aí que eu quero. A próxima é a Miss e depois o Irani. Só um momentinho, se você. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Esse debate está mostrando, vou apresentar mim. Eu sou Lides, aposentada pelo Hospital das Clínicas, da Coordenação de Assuntos de Aposentadoria e Pensões do Sindicato. E vendo esse debate, eu fiquei me lembrando muito da luta dos servidores do hospital, da luta e da organização que nós tivemos para implantar as 30 horas e 15 minutos no hospital. Porque foi uma luta e uma organização que causava, hoje a gente tem saudade, muito lembra da mobilização que isso propiciou e de todo o debate que isso propiciou para a gente chegar a essa conquista do horário reduzido. E o horário reduzido, em função da especificidade do hospital, do trabalho do hospital, e da qualidade de vida do trabalhador do hospital. E hoje a gente começa a perguntar que sentido mais tem essa discussão? Porque existe a luta pelo horário reduzido, mas para se ter outros empregos ou extensão de jornada no próprio hospital. E a qualidade de vida dança, né? Vocês não têm certeza. Agora, eu entendo também a dificuldade da direção do hospital e da necessidade de viabilizar o hospital funcionando. O hospital tem os pacientes internados, tem os ambulatórios, tem as pessoas do leito, e tem que ter profissional trabalhando. Isso a gente entende também. Agora, o que a gente percebe, então, com isso,
proposta de plantão, o hospital vai continuar a ter todos os outros problemas que já tinha, acrescentando mais um, que vai ser esse plantão. Ainda vai dar briga, porque o administrativo não vai participar e o pessoal da saúde vai brigar lá pela mesquinharia que caiu, né? Que não vai dar nem para atender a todos também. Então eu pergunto, isso não vai enfraquecer a luta pela conquista do que seria o que resolveria o problema, que seria o concurso público? Ontem eu nunca vi uma visão tão clara dos hospitais feito ontem na palestra da professora Tânia. Mostrou que o governo agora conhece os hospitais. Ele tem condição de resolver o problema. Não resolve ninguém. Então, minha pergunta principal, eu ia fazer uma pergunta seguinte, eu vou acabar fazendo. Essa luta pela conquista das 30 horas, ela não vai cair implantando esse plantão, ela não poderá cair mesmo para aqueles que não aderirem ao plantão, uma vez que aqui no decreto fala até em ponto eletrônico para fiscalizar bem os plantões. Esse ponto eletrônico ele não poderá ser estendido para toda a unidade, porque eu acho que não vai ter folha para uns e ponto eletrônico para outros. Então isso não pode cair justamente em uma das maiores conquistas que foi essa redução de trabalho, de jornada de trabalho. Concluo. Estou concluindo. E não vai também enfraquecer a luta pela conquista do concurso público, que é a única coisa que resolveria o problema dos hospitais? Obrigada, Miss. O próximo é o depois Neide. Companheiro, as minhas preocupações continuam. Até me preocupa muito, porque eu estava pensando, será, isso é companheiro Leonor, né, que nós temos dinheiro, que também diz aqui, salve esse né, seu miserável do dinheiro, então tem que nos lançar em busca dele. Será que essa melhoria econômica, para quem vai colocar os economistas, para todo mundo lá no PH, vai lhes dar mais consciência social da importância da saúde para o povo do Brasil? Será? Será que os médicos vão abrir mão da sua ideologia elitista, em função disso, e vão servir mais o povo? A gente deve tentar responder isso. A única coisa que, o que fica claro, ao longo dos anos, por exemplo, quer dizer, nós já tivemos 30 horas de trabalho, que eu já sou do dinossauro, que a ditadura veio e acabou com as nossas 30 horas, né? Depois disso, nós nunca mais tivemos 30 horas. E olha bem vocês, quer dizer, eu vou discordar da missa aqui, porque eu ia falar disso no meio da conquista, e a própria Elisete falou ali que foi uma concessão às 30 horas. Agora, a minha preocupação é que, pela minha formação política e ideológica, eu luto pelos trabalhadores no geral. Eu tenho dificuldade de ficar lutando com grupos com visão corporativa de resolver problemas de segmento aqui, segmento ali, e não com uma visão global de resolver o problema dos trabalhadores no geral. A universidade, por exemplo, nós quando começamos a lutar pelas 30 horas aqui dentro da universidade, porque o movimento até era bem forte, nós não conseguimos, mas através de uma concessão, os trabalhadores da Zona das Filhas em alguns outros lugares ganharam 30 horas. Ganharam, concessão, porque não é conquista. Porque conquista não se tira com facilidade. Qual é o regime autoritário que tira conquista com facilidade? Regime democrático não tira. Mas concessão tira porque é ilegal, inclusive. Era uma concessão ilegal. E eles nunca lutaram contra essa ilegalidade, porque eles beneficiavam. Só que quando eu, às vezes, aprovo uma ilegalidade a favor do trabalhador, eu estimulo outras ilegalidades a favor da classe dominante. Né? Eu vou criando a instituição da ilegalidade. E é o que tem sido muito no serviço público, inclusive. Quando nós, desde 46, conquistamos o direito, a obrigação do concurso público em ingressar no serviço público, né? Veio questão do regime da ditadura e tirou isso. Como que tirou? Iniciou-se a terceirização do serviço público. Iniciou, quer dizer, através de criar fundações, desde o princípio das fundações que eu sempre coloquei, que elas são anos de corrupção. Quem não sabe, procure saber. Sempre foi um ano de corrupção.
outros 50% continuam trabalhando até 65 por aí, etc e tal. Né? Então, quer dizer, quando eu falo no lucro do trabalhador, eu estou pensando no futuro do trabalhador. Quer dizer, eu não estou, por exemplo, a hoje eu afirmou que algumas coisas não são incorporadas. E aquela chamada que eu tenho feito ao longo dos anos do bar da alimentação, do transporte, por isso quando eu digo, não se aposente por penduricários. E é quando o trabalhador mais vai precisar de ter um salário mais digno do que se ele já tinha aqui, é quando ele perde muita vantagem. Né? Então ele fica se matando para pensar no futuro que não existe de fato para ele, que ele não criou. O futuro é outro. Então, como nós vivemos uma sociedade hoje, a dificuldade de saber o que é felicidade humana, nós até induzimos as pessoas a achar que resolvendo o seu problema economicamente, né? E comprando um carro mesmo de lutar por transporte coletivo de qualidade, né? De pagar a escola, para ir para a escola particular, ao invés de lutar para garantir o ensino público gratuito para todos, é a solução. Solução para os que têm. E os que não têm continuam na miséria. Obrigada, Vossa Excelência. E fazendo uma ressalva aqui que a mesa esqueceu de escrever o Guilherme, mas a inscrição dele está garantida. Na realidade, minha carteira já foi batida, e muito bem batida pelo Marco, porque ele colocou as questões aqui que eu ia colocar para reflexão, porque as pessoas às vezes não leem o material e a gente está pedindo assim, nós nos debruçamos sobre a confecção desse folder, porque é um assunto nebuloso, não apenas para nós do sindicato, como acredito, né, pelas questões que estão sendo colocadas aqui, pelos próprios interessados mais de perto, que são os servidores do hospital. Mas então, usando uma frase da Leonor, né, que ela colocou muito bem dentro do contexto aí, ela diz que as pessoas não são coisas. Então, as pessoas do hospital façam essa discussão e utilizem essas problematizações que a gente colocou aqui no folder, né? Os servidores têm consciência do que significa a majoração. Com o APH, os servidores poderão perder a conquista política das 30 horas. Como fica a segurança, a saúde do trabalhador, quem terá direito ao recebimento, enfim, todas essas questões relacionadas aqui, a gente espera que sirva como subsídio para uma discussão interna também, né, que venham outras problematizações. Ok? Bom dia para todos. Obrigada, Neide. Guilherme, depois Hilton. Bom dia a todos e a todas. Eu, antes de começar a fazer a minha pergunta, primeiro eu quero lembrar, que eu lembro que o primeiro seminário do hospital estava lotado, esse auditório tinha gente lá em cima ainda. Lotado, gente sentado, inclusive, nas escadas. Isso é histórico. E fazer uma denúncia, eu acho que é um dos instrumentos que está levando ao esvaziamento. A gente tem uma comissão de sindicância hoje na universidade por delito de opinião. O companheiro Fajardo ousou fazer denúncias pesadas dentro da universidade, né? E abriram uma sindicância contra ele. Pela segunda vez, sempre já tinha uma outra sindicância que não tinha conteúdo do ponto de vista do elemento do que é um instrumento. Isso repercute no conjunto da categoria e afasta, inclusive, as pessoas do debate político. Temos que fazer esse enfrentamento. Agora, Marcos, eu acho que tudo que você falou aí é um diagnóstico que já existe. Ele está aí, ele está dado, ele está colocado. Ou as pessoas vivem só com um trabalho? Essa realidade está para nós hoje. Eu vejo esse debate do ponto de vista mais global do que do ponto de vista de uma questão menor. Uma é global internacional. Felizmente,
nós tivemos uma crise do neoliberalismo. Porque senão, né, a gente estava talvez aqui hoje, né, vendo os companheiros do hospital. Isso foi montado, né, tinha um pouco para poder eu fazer a consistência da pergunta. Foi montado, eles vão dar o dobro do salário para eles, e ia fazer a computação em um abraço, né? Estado mínimo, que esse governo não recuperou desde o início, quando ele entrou. Pelo contrário, né? Disse que não ia romper nenhum contrato, rompeu com os trabalhadores, fazendo a votação da Previdência, né? Então, é dentro desse contexto, né? E é verdade, ele fez a votação da Previdência, o governo Lula fez, origem no mensalão, inclusive, né? O governo Lula, inclusive tem uma estatística importante, o Lula teve 792 contribuintes para a sua campanha, o Obama teve 3.500.000. Está tentando fazer uma reforma de saúde nos Estados Unidos e foi para o povo. Podia comprar o Congresso também, não fez. Então, qualquer questão nacional, né, eu acho que essa proposta do MEC, ela derrotou a questão das fundações. Um dos elementos que era estruturador da organização, né, da concepção de fundação, era justamente a questão de plantão. Os hospitais não têm como pagar plantão, os hospitais estão estourados, e aí a fundação vem e tem condição de fazer. Eu percebi quando o ministro falou isso no seminário em Brasília. Então eu quero reverter, porque eu estou travando essa discussão aqui no sentido, né, porque se o recurso é público, né, para poder fazer os pagamentos do setor público, eu acho que nos aproxima muito mais, e é via concurso, né, ou via seleção, não indicação, né, nos aproxima muito mais, né, do avanço do regime jurídico único do que se a gente continuar com essa situação que está. Concluo, né? E a pergunta é o seguinte, né, muita gente aqui falou que o ideal do regime jurídico único é, ideológico do regime jurídico único é, nós temos condições de fazer uma greve nacional do setor público hoje para poder garantir hoje, ou do setor do SUS para poder garantir isso hoje. Eu acho que a gente respondendo isso, a gente vê o que a gente faz, né? Deixa os caras avançar mais, gastar o dinheiro público, né, fazendo investimento no setor privado, ou nós vamos pegar o dinheiro público e vamos fazer investimento no setor público. Obrigado, Guilherme. O próximo é o Milton. Mais uma vez eu quero parabenizar a mesa pela autoridade, especial depois de estar presente junto com a gente. Os companheiros eu não vou dar bom dia, eu já cumprimentei um a um, né, pessoalmente. Para a mesa será a pergunta, para nós trabalhadores do hospital, uma reflexão. Eu não quero que isso chegue para vocês como vai chegar para vocês estão tão vítimas quanto nós. Eu sou testemunha de ver você, Lisete, você, Leonor, eu levei do carro, sai daqui 10 horas da noite trabalhando. Tá? Agora, nós que convivemos com essa questão de jornada a nível local e conhecemos o mal que ela vem causando os trabalhadores dentro do hospital das clínicas. E consequentemente, os nossos familiares, porque toda vez que o trabalhador adoece, a sua família sofre as consequências junto com ele. Concorda comigo? Então, e nem sempre recebe o apoio, respeito que ele merece como trabalhador.
Como eu disse, eu não estou atirando pedra em ninguém, porque todo mundo está no mesmo barraco, todo mundo é vítima do sistema que está implantado aí, e nós, de um modo geral, estamos usando essa roda e acompanhando a situação, deixando o ser humano para nos transformarmos em máquinas produtoras. Mas quando esse mesmo trabalhador adoece e deixa a extensão de jornada, ele perde apenas, entre aspas, né? Qualidade de vida e saúde. Bens que são irreparáveis. Dinheiro que nós ganhamos com a extensão de jornada não dá para comprar remédio. Mas ele não sofre perdas enquanto trabalhador pelo RJU, porque as verbas que financiam a extensão de jornada ela é adquirida a nível local. Então não sai da nossa universidade, já tudo aqui de nós mesmos, então a repercussão não é grande, porque é só nós que sabemos o que nossos colegas estão passando e nós também. Um minuto. Agora, com a implantação da APH, não corremos o risco de vir a ter perdas a médio e longo prazo nas nossas conquistas de horas, de ponto, etc. Conquista conseguida com muita luta. Nós temos gente aqui que carregar essa bandeira, lutaram muito para a gente chegar até aqui. E que nós, de 5 anos para cá, estamos retirando, para tentar manter conquistas que eles conseguiram com muita luta. Eu tenho essa preocupação, porque a verba para o financiamento da APH não é a nível local. Ela virá a nível local. Portanto, a estatística também será a nível nacional. Certo? A estatística será a nível nacional. Aí vem a minha preocupação. E aí? Por um lado, lutamos pela qualidade de vida, para poder para a nossa família, dormir em casa, ter paz, ter saúde. Por outro lado, nós ficamos a hora extra não a nível local, a nível nacional. Isso não é um contrassenso na nossa luta, pela nossa luta por conseguir dias melhores para nós. Nós não temos que sentar todo mundo e rever o que é de melhor para todos, não só enquanto administrador, mas enquanto trabalhador dessa universidade, que nós somos o maior patrimônio que essa universidade tem. Com isso, a pergunta aqui, e para nós, enquanto trabalhadores, como reflexão. Vejo para vocês a minha pesquisa pelo seguinte: num dia só, eu instalei 1.500 panfletos e tirei mais 300 xerox para ser distribuído para a mão da noite, para minha amiga lá do Guerreiro Dinamista, que carregou de fazer essa distribuição para a mão da noite para nós. 1.800 panfletos. Eu vejo pouca gente, mas por outro lado eu fico feliz que é pouca gente, mas a qualidade está prevalecendo. Muito obrigado. Bom, nós vamos passar para o último bloco e eu queria só deixar aqui uma reflexão também, que nós estamos com um problema interno, né, que a PH é um problema interno das universidades e dos hospitais militares, mas nós temos um assunto que vai pegar todos os brasileiros e principalmente nessa área de saúde, que é uma proposta de emenda constitucional que está no Congresso, onde a proposta é de redução de 250 artigos que hoje a nossa Constituição tem para 60. E os artigos em foco, a grande maioria, é que pega sobre a saúde do trabalhador, sobre previdência, assistência social e os direitos de garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Então, você vê que nós hoje estamos aqui com um problema que evidentemente é interno, mas nós temos uma luta aí que vai ser maior, que é fazer permanecer a Constituição Cidadã de 1988, onde ela sofre um ataque neoliberal por um partido que se chama Partido Social Cristão. Deixo só para reflexão de que nós vamos ter que fazer essa luta aí brevemente. Vou passar então para Leonor e seguir de lá para cá novamente.
importante, né? Porque eu acho que é umas coisas que a gente precisa discutir melhor, né? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que enfrentar é que existe um ataque real aos interesses sociais e a política de fundação só interessa a quem realmente está atacando esses interesses. E nós temos que saber que essas pessoas estão no governo. E dentro do governo não é todo mundo igual. Tem gente que está trabalhando para o interesse do trabalhador e tem gente que está trabalhando para o interesse da neoliberal, dentro desse mesmo governo. Infelizmente, o movimento trabalhador ficou deitado nesses três por muito tempo, achando que ter eleito um governo progressista seria suficiente para resolver o problema do Brasil. E nós sabemos que as correlações de força que determinam o movimento do governo. E se isso também é responsabilidade dos trabalhadores, se hoje o governo está mais de centro-direita do que de centro-esquerda, como a gente gostaria. Né? Então, não estamos aqui também tirando a nossa responsabilidade. Né? Agora, vamos deixar muito claro que isso que a Cristina falou, acho que é prioridade. Nós temos que defender a Constituição de 88 e os artigos que estão lá, e não é à toa que eles querem transformar em 60 artigos, porque nós fizemos questão de escrever aquilo que precisava ser escrito, porque eles sabiam que ninguém ia cumprir. Tem vários artigos que não foram ainda regulamentados, como o artigo de taxação das grandes fortunas. Eu sei que eu tenho 27% de taxação no meu imposto de renda de conhecimento. Mas eu sei que quem realmente é rico nesse país não tem de taxação nenhuma. E está lá na Constituição e até hoje não foi regulamentado. É claro que o interesse é de não regulamentar. E a regulamentação, ela depende da nossa capacidade de articulação. Agora, dentro do tema que nós estamos colocando, que é o hospital universitário, primeiro, a gente tem que dizer o seguinte: temos que brigar por algumas regulamentações para viabilizar os hospitais universitários públicos, SUS e de ensino. Hoje a gente faz essa discussão, ou senão a gente finge que está fazendo. A primeira questão, tem que haver uma mudança na legislação que permita a reposição automática de aposentadoria, exoneração e óbitos. Nós temos que poder fazer uma emenda constitucional, pôr no Congresso Nacional, arrumar um deputado digno ou senador para buscar isso. É isso que nós temos que fazer. A Fazenda tem que fazer junto com isso. A segunda coisa que nós temos que fazer é pedir que a Constituição Federal seja cumprida e que vaga pública seja ocupada por setor público. O setor público é EJU, 100% SUS. Tá. Isso aí é o mínimo que a gente tem que fazer. No caso da HCUFMG, a tarefa é só 46%, que significa 1.290 trabalhadores. Mas o MEC mandou 10. MEC não, o Ministério do Planejamento mandou 10. Nós temos que brigar com o Ministério do Planejamento, é ele que determina as vagas. Então, quando a porta do Ministério do Planejamento, fala com ele, vagas já do RJ. Tá, isso está muito claro. A outra questão é a seleção pública para contratos públicos. Se eu for fazer uma prestação de serviço terceirizado, eu vou colocar dinheiro público nessa prestação, nós podemos exigir em regulamentação que toda empresa que vá prestar serviço para o setor público faça a seleção pública. Porque isso é uma forma de valorizar o trabalhador, é uma forma de, inclusive, garantir que isso não seja cabide de emprego. Inclusive para poder fazer candidato para deputado, Senado e capeta 4. Para dar dignidade para o trabalhador, ele saber que ele tem competência para ser selecionado em uma instituição que é paga com serviço, o serviço é prestado no setor público, é pago com verba pública, portanto tem que ter seleção pública. Aí nós já começamos a melhorar a força de trabalho, qualificando isso. Em termos da autorização de plantão hospitalar, tem duas coisas que eu quero discutir melhor à tarde, que é o que se chama afastamentos curtos e afastamento prolongado. Nós temos estudos extensos na área de saúde, viu, companheiro Marcos? E Santa Catarina tem um grupo muito importante nisso, a USP. Aqui no HCUFMG nós temos alguns estudos da própria equipe que atua aqui, dizendo o seguinte, que o nosso problema nos afastamentos na área de saúde não estão ligados proporcionalmente aos afastamentos prolongados. O nosso maior problema são os afastamentos curtos. Nosso maior problema é o funcionário que sai de licença 2, 3 dias. É esse funcionário que é o maior problema nosso. E quando sai mais de um.
está exercendo o seu direito de afastamento curto, é que impacta na qualidade da assistência de enfermagem e que acumula o adoecimento dos demais trabalhadores que estão sobrecarregados. É cerca de 80% de afastamentos curtos e 20% de afastamentos prolongados. A autorização de plantão hospitalar vem atender a cobertura desses afastamentos curtos. Exatamente aquele afastamento da hora que liga o telefone falando, nós sabemos onde estão, sabemos tudo que estão, nós temos estudo para dizer isso. Inclusive os setores. Isso é muito importante ser dito. Nós temos, inclusive, a proporção disso no nível médio e nível superior. Então, negar que essa autorização de plantão hospitalar vem beneficiar o trabalho dos trabalhadores é negar estudos, inclusive, relacionados a isso, que são muito importantes no impacto da sobrecarga de trabalho. Então, é normatizar sim, normatizar para atender aquilo que nos interessa, que interessa o trabalhador, que interessa o resultado do processo de trabalho, que é assistência ao paciente, que depende da gente, depende de gente. Em relação ao sobreaviso, nós temos que brigar para poder normatizar sobreaviso para plantão de nível médio sim. Porque não só no nível superior que faz sobreaviso, não. Aqui no hospital nós temos um nível médio, não plantão de sobreaviso. Não deixe de pedir, porque regulamentar para aquilo que precisa ser feito. Em relação às licenças prolongadas, nós temos que enfrentar a autorização de contrato por tempo determinado federal para concurso público. Nós temos licença de natalidade também para aqueles que não vão ser carregados com essa demanda. Nós precisamos discutir a Lei 8.666 com revisão na Constituição, com emenda constitucional, para ela melhorar, para a gente terceirizar as nossas compras, para poder fazer a coisa mais adequada sem precisar ficar guerreando. Temos que implantar o controle social nos hospitais universitários, nas universidades públicas, custo que custar, paritário, deliberativo. Quem tem que aprovar plano da universidade, plano do hospital universitário, é o controle social. É um controle de gestão que tem 50% de usuário, 25% trabalhador, 25% de gestor. Se a gente tiver isso tudo aberto, nós não temos que ter medo de autorização de plantão hospitalar, nós não temos que ter medo de contrato provisório de seleção pública, porque a população que é a maior interessada na educação e na saúde vai nos controlar e ela vai nos dizer o mundo que a gente deve fazer a favor ou contra. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte: o MEC contribui com 69,9% do financiamento dos hospitais universitários, mas 62% está no grupo ativo e inativo. A folha das aposentadorias, ela carrega muito tempo desse valor do MEC. Isso é julgado dentro da contribuição dele como se isso não estivesse aqui, e não está. Nós temos que insistir que o MEC tem que assumir sim a aposentadoria integral, porque nós contribuímos com um absurdo quando nós estamos na ativa para poder aposentar. Mas ele colocar isso como se fosse um percentual que ele está dando para a sustentação dos hospitais universitários é injusto. Porque se não fosse assim, o INPE, o INAMS ia pegar tudo que tem de aposentar na área de saúde e julgar aqui, porque ele também tem trabalhadores que aposentaram via CLT e que hoje estão aposentados. Então, nós temos que exigir realmente que o MEC cumpra com a sua função. É 100% RJU e força de trabalho. E o Ministério da Saúde já está fazendo com a sua produção e tem que também brigar com a ciência e tecnologia.